Noroeste da Ibéria e Irlanda. Como é possível que duas regiões do mundo que são separadas pelo mar sejam tão similares uma à outra? Podemos encontrar similaridades nas danças, nas festas, nos costumes e também nas lendas. E é sobre algumas das lendas que vou falar hoje. É provável que a conexão entre esses dois povos seja mais profunda que simplesmente a base cultural e o sangue celta que nos conecta. E essa história pode nos revelar o passado destes dois povos. Existem duas lendas que aparentemente contam sobre a mesma história, mas que são contadas de modos diferentes em cada lado do mar que separa estes dois povos. Na Irlanda, a história é chamada de Leborg Bala Érenn, enquanto que em Portugal era chamada de Trezenzoni de Solstitionis Insula Magna. A primeira história que eu citei conta sobre como um homem chamado Ith sobe no topo da Torre de Breogan, que é identificada como a Torre de Hércules, na Galícia, e dela consegue ver a ilha que viria a se chamar Irlanda, e navega até ela. Já a segunda história que eu citei conta sobre como um homem chamado Trezenzônio sobe no topo da Torre de Hércules, na Galícia, e vê com o auxílio de um espelho a grande ilha do Solstício, o paraíso terrenal, e navega até ela. O paralelismo é muito forte para ser apenas coincidência. O que temos aqui provavelmente é um ato histórico que ocorreu no passado e acabou reverberando até os dias atuais. E ainda que sua história tenha sido alterada, as bases em que ela se sustenta continuam a mesma. Parece que algum dia existiu um homem, cujo nome não era nem Ith e nem Trezenzônio, que um dia subiu em uma torre no noroeste da Península Ibérica, e depois de uma revelação divina sobre uma ilha, resolveu navegar até ela. E este homem foi um dos celtas que conquistou a Irlanda, celta esse que provavelmente teve seu berço em terras ibéricas. Agora, permitam-me detalhar um pouco mais essas duas histórias que citei. A primeira, Leborg Bala Érenn, é a lenda que conta sobre a história da Irlanda e o que aconteceu até que os atuais habitantes da ilha se assentassem lá. Ith, o homem que subiu na torre, era filho de Breogan, o homem que criou a cidade de Brigantia e a Torre de Breogan, na Espanha, que é identificada como a Torre de Hércules, em A Corúnia. Breogan esse, que talvez também tenha aparecido no livro Monarquia Lusitana, um livro antigo que conta sobre os primeiros reis da Ibéria. No livro, um dos reis era chamado de Rei Brigo. O nome, sem dúvida alguma, é muito similar ao nome de Breogan. E com essas duas histórias, é bem provável que realmente eles tenham sido a mesma pessoa, e que o Rei Brigo, ou Breogan, tenha realmente existido. Na mesma história, um dos filhos de Breogan, Billy, que era um rei da Galícia segundo a história, teve um filho chamado Milspain, nome que viria do latim Miles Hispaniae, significando soldado da Espanha, sendo Milspain o ancestral da maioria dos gaélicos irlandeses. Então, além do próprio livro Leborg Bala Érenn dizer que os irlandeses são descendentes dos celtas ibéricos, ainda temos a história de Trezenzônio, contando uma outra versão da história. Vou detalhar agora a história de Trezenzônio. A história se passa na época das invasões muçulmanas à península. Trezenzônio era um monge galego que viveu nos tempos da monarquia asturiana. Em um dia, no século VIII, Trezenzônio caminhava por uma Galícia desolada, por culpa das pilhagens feitas pelos muçulmanos, quando se encontra com a Torre de Hércules, em A Corúnia. Admirado com a construção, resolveu subir na torre. E em cima da torre havia um espelho de extrema grandeza que de alguma forma o fazia ver lugares distantes no oceano. Com a ajuda dos primeiros raios do amanhecer refletidos no espelho, ele viu entre as ondas mais distantes da superfície do mar a ilha que seria chamada de a Grande Ilha do Solstício. E Trezenzônio decidiu que queria viajar até a ilha. Após isso, ele começou a preparar um barco por dias, e quando o barco estava pronto, ele parte para a ilha na primeira hora da luz do dia. Mas antes, faz uma oração. Guarde-me, Senhor, e proteja-me, porque me ponho à tua confiança e me ponho baixo o poder da tua vontade. Ó Rei dos Reis, Criador de tudo que existe, que estendestes tua mão ao apóstolo Pedro, quando esse se afundava no mar,
estenda o auxílio da sua mão direita a mim, um pecador, e conduza-me sem medo equívoco e sem perigo à ilha que se dignou a revelar-me. E assim lançou-se ao mar, sem comida alguma, somente ele e seu barco em busca de chegar ao paraíso terrenal. No fim da tarde, consegue chegar à desembocadura de um rio, chamado Bervecaria, e por ele chega em terra firme. A ilha é escondida por nuvens escuras que fazem com que seja impossível que ela seja vista de fora. Trezenzônio começa a explorar a ilha, que tem grandes dimensões. Ele consegue caminhar por 8 dias através da ilha, quando se depara com uma basílica de dimensões e construção extraordinária. Com uma área de 300 estádios, o pavimento da basílica era feito de pedras de cristal e esmeralda. No meio da igreja havia um altar com colunas de ouro ao redor, e o manto brilhava por seus fios serem feitos de ouro. Neste altar está sepultada Santa Tecla, e a ela ele é dedicado. Trezenzônio começa a descrever a ilha e sua estadia ali. Ele se alimenta de carnes diversas de aves e de ovelhas. As fragrâncias das plantas e os frutos são inumeráveis. Sempre é primavera e o acompanha uma claridade luminosa. Sua mente em nenhum momento se perturba com algum sentimento triste, fome, angústia ou sono. Um coro de anjos cantava dia e noite, e no dia da festa de Santa Tecla, coros de seres celestiais cantavam toda a noite. Pelas manhãs, comia o pão e bebia o vinho que os anjos deixavam em cima do altar, o que fazia com que sua alma ficasse repleta. Depois de 7 anos vivendo na ilha, os anjos o advertem 2 vezes que ele deve ir embora. Como ele se nega, Deus o castiga com lepra e o deixando cego de ambos os olhos. E depois de voltar a adverti-lo, Trezenzônio cede, e Deus o devolve a saúde. Para sair da ilha, um barco lhe é enviado por mão divina, e nele, Trezenzônio embarca com temor, e volta para a Europa. Ao chegar em terra firme, ele vê como as provas de que ele esteve lá, os frutos, as carnes de ovelha e os peixes que ele trouxe da grande ilha do solstício, apodrecem sem que ele possa fazer algo para impedir. Quando Trezenzônio chega, ele já encontra uma Galícia repopulada, e também encontra a Torre de Hércules destruída. Trezenzônio chega na cidade de Tui, na Galícia, onde ele encontra o bispo Adélfio, e assim a história acaba. Então aí temos o mesmo feito sendo repetido em 2 histórias, uma em cada lado do mar que separa esses 2 povos. Mas uma das histórias em uma Ibéria que havia se tornado cristã muito antes da Irlanda, e que não teve tanto tempo para manter de forma mais forte seus elementos pagãos. Mas que ainda assim, as bases de lendas importantes conseguiram resistir. A história de Trezenzônio foi escrita nos primeiros anos do século XI. O Lebor Gabála Eren foi escrito também no século XI. Não houve tempo para que uma tenha sido escrita por influência da outra, o que mostra que ambas têm uma origem em comum, que é muito mais antiga que as 2 histórias. Então aqui digo mais uma vez que algum dia, no passado, existiu um homem cujo nome não era nem Ith e nem Trezenzônio, que subiu numa torre no noroeste da Ibéria, e de lá viu uma ilha, e até ela resolveu navegar. Homem esse de sangue celta, que provavelmente teve seu berço na Ibéria, e que foi um dos homens que conquistou a Irlanda.